De atraso, mas é porque nós estamos construindo um texto ali comum e discutindo algumas arestas aqui do projeto. Havendo número regimental, declara aberta a presente reunião de audiência pública para debater o PL 2014-2003, que altera os decretos-leis número 1001 e 1002, de 21 de outubro de 1969, para redefinir a competência do foro militar. Quero, com prazer, convidar os nossos palestrantes que foram convidados para estar presentes nessa audiência pública. Eu gostaria de convidá-los para compor a mesa. Convido o deputado subtenente Gonzaga para compor a mesa aqui comigo, ao meu lado, deputado que é militar e muito interessado no tema. Seja bem-vindo, viu, deputado? Tê-lo aqui ao meu lado me dá mais segurança. Quero convidar também o senhor Cleonilson Nicásio Silva, ministro do Superior Tribunal Militar. Peço uma salva de palmas para aqueles que eu estou convidando, por gentileza, que é uma honra para nós recebê-los aqui. Quero convidar também para compor a mesa o senhor Fernando Galvão da Rocha, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Bem. É uma honra tê-lo conosco aqui. Convido também o senhor Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, para compor a mesa. Convido também o senhor Marcelo Eitzel Rabelo de Souza, procurador-geral de Justiça Militar, representando o Ministério Público Militar. Bem-vindo, viu? Convido também o senhor Epaminondas Fulgêncio, procurador de Justiça de Minas Gerais. Mas só está dando mineiros aqui, gente. República de Minas Gerais, aqui não? República de Minas Gerais? Está fazendo questão, está negando que é mineiro para dizer que é carioca, né? Olha aí, rapaz, Minas Gerais está ocupando tudo aqui. Convido também o senhor Marco Antônio Badaró Bianchini, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. É por causa do deputado de Minas aqui, eu já estou entendendo. É monopólio. Convido também o senhor Manuel Messias Bezerra, consultor jurídico da Associação de Cabos e Soldados do Ceará. Felizmente veio alguém do Ceará. Onde é que ele vai sentar aqui? Está aí? Bem-vindo, viu? Meus amigos, minhas amigas, é um prazer recebê-los aqui, nessa audiência pública. Nós tomamos a iniciativa de convocar esta audiência pública como autor do requerimento, haja vista ser um tema muito importante para o Brasil, especialmente neste momento que antecede as realizações das Olimpíadas no Rio de Janeiro, no nosso país. Se faz necessário que nós tenhamos uma legislação clara, uma legislação bem competente para que os nossos militares, Polícia Militar e Forças Armadas possam atuar com a maior garantia possível dentro da lei. Eu queria explicar aqui para os nossos palestrantes que, conforme nós temos aqui uma mesa muito surtida, e obviamente que é interessante para nós ouvir a todos, nós vamos estabelecer aqui, de forma do regimento, um tempo. Esse tempo vai ser controlado lá? Vai ser. Quando terminar o tempo, vai cortar o microfone. Muito bem. Então, nós vamos, nos termos do regimento interno da Casa, dizer o seguinte, que será concedida a palavra a cada expositor por até 10 minutos, com uma tolerância de mais 5 minutos. Então, quando for 10 minutos, você vai perceber que o microfone vai ser cortado. Não precisa que eu faça interferência.
e depois você tem mais 5 minutos de acréscimo. Pode voltar depois nas considerações finais. Ok? Aí, após, será concedida a palavra ao autor do requerimento e para deputados que, por gentileza, porventura queiram usar. Nós temos aqui o deputado Sargento Gonzaga e outros deputados que, porventura, chegarem aqui para usar a palavra. E, em seguida, será concedida a palavra aos debatedores, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de mais 3 minutos, que será as considerações finais. Ok? Eu queria dar prioridade para ouvirmos o senhor Marco Antônio Badaró Bianchini, que nos informou que tem um horário de voo e precisa retornar. Então, já vamos dar início, convidando o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, senhor Marco Antônio Badaró Bianchini, para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de 10 minutos. Bom, agora está funcionando. Eu serei até bem mais breve do que isso, presidente. Só para falar que a existência de uma justiça militar especializada no Estado democrático de direito não significa nenhuma afronta aos direitos humanos, ao princípio da igualdade, ou mesmo significa uma presença de autoritarismo, né? Os denominados países desenvolvidos possuem as suas justiças militares, né, como os Estados Unidos da América, Inglaterra, Espanha, Portugal, entre outros, todos têm as suas justiças militares. E a justiça militar ela foi modernizada com a promulgação da Emenda Constitucional 45, né, que inclusive tirou lá a figura do juiz auditor, criou o juiz singular. Então, hoje, quando o militar, nos crimes que não são propriamente militares, são julgados na justiça militar, não são julgados por um juiz militar, por um juiz togado, um juiz concursado, um juiz civil. Não é? Mas, então, a tão falada impunidade, né, que eles falam da justiça militar, ela não é verdadeira. Para o senhor ter uma ideia, em Brasília, de 291 sentenças proferidas pela Auditoria Militar do Estado, 101 foram absolutórias e 190 foram condenatórias, algumas com penas superiores a 30 anos. No Rio Grande do Sul, os índices de condenação e absolvição das auditorias militares encontram-se em torno de 50%, percentual frequentemente superior das varas criminais comuns daquele Estado. Na Justiça Militar do Maranhão, o outro extremo do Brasil, no ano de 96, foram julgados 104 processos, dos quais 102 resultaram em condenação. O primeiro processo julgado pela Justiça Comum, oriundo da Justiça Militar após a vigência da Lei 9.299, de 96, que nos retirou a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu uma pena de 22 anos, 6 meses e 27 dias, imposta pela primeira Auditoria Militar de São Paulo, para 9 anos. Então, em questionamento pela mídia, no ano de 2007, ao discutir o baixo índice de condenações de policiais militares pelo Tribunal de Júri de São Paulo, o jornal O Diário de São Paulo publicou extensa matéria intitulada Licença para Matar. Então, no artigo, o jornalista Gilberto Júnior Bergamini, analisando apenas os processos existentes no primeiro Tribunal do Júri da comarca de São Paulo, entre 96 e 2006, que tinham como réu o policial militar em serviço ou agindo em razão da função e como vítima um civil, concluiu que dos 287 policiais militares acusados de homicídio no período, 258 foram inocentados pela Justiça Comum, pelo Tribunal do Júri, e 29 foram condenados, ou seja, apenas 10% de condenação. Então, não é a justiça militar que é protetiva de militares, não. Então, essa acusação, ela é falaciosa, não é? Esse projeto, o deputado, ele vai ao encontro dos anseios da sociedade, até porque existe uma comissão no CNJ, estudando também a modernização do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Existe uma comissão no STM estudando modernização do Código Penal Militar. Não é? Então, esse projeto ele vai ao encontro do que espera a sociedade, tentando adequar a legislação penal e processual penal militar
ao que já foi constituído pela emenda constitucional número 45. Então, nós somos favoráveis a essas mudanças, principalmente essas que nos foram apresentadas ali no gabinete ali do senhor. E o que nós temos que dizer, a importância da justiça militar para nós, comandantes militares, que trabalhamos aí no cotidiano. O que mantém, né, primeiro, uma tropa disciplinada e organizada é uma justiça militar. Não são os códigos disciplinares que mantêm a disciplina hoje da nossa tropa, até porque os códigos disciplinares foram bastante abrandados, principalmente nas instituições militares estaduais. O que mantém essa tropa, apesar de tantos problemas que nós temos, em plenas condições de garantir, de ser uma tropa garantidora, de serem valorosos soldados garantidores da sociedade, e os mantém firmes nesse propósito, é porque eles são conhecedores do rigor com que serão julgados pela justiça militar. E tem certeza também que serão julgados. Para o senhor ter uma ideia, no meu estado, existe nada mais, nada menos que uma fila de quase 8.000 processos aguardando julgamento, uma fila de julgamento no Tribunal do Júri. Essa fila já está para quase mais de 20 anos. Então, se alguém quer realmente não ser julgado, ele prefere ir para a justiça comum. Porque ele sabe que se ele for julgado na justiça militar, ela é célere, ela é séria, e ninguém irá passar a mão na cabeça de nenhum militar, daquele que se desviou da sua função de garantidor da sociedade. Porque eu tenho dito isso por todos os lugares que eu vou nesse Brasil, que as polícias militares e os corpos de bombeiros militares do Brasil são hoje os verdadeiros mantenedores do Estado Democrático de Direito nesse país. Pode ser manifestação pró-governo, contra-governo. Quem está lá garantindo a livre manifestação são as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Que me desculpem aqui os integrantes das forças da União. Mas quem está no enfrentamento cotidiano nesse país, num país que mata 60.000 pessoas por ano, nós que pegamos outro dia, eu vim nessa casa, na Comissão de Segurança Pública outro dia, discutir o mapa da violência no Brasil. Nós pegamos 10 países em litígio no mundo, entre eles Síria, Iraque. Somados, os 10 países mataram 47.000 pessoas no ano passado. No Brasil, o IPEA fechou o número de 59.700 homicídios num país que não está em guerra. E quem está nesse confronto no cotidiano são as polícias militares. São as polícias militares. E o que mantém essa tropa ordeira, fiel no cumprimento de seu dever, e punindo aqueles que se afastam da sua função de garantidor, são as justiças militares. Por isso, eu concordo plenamente com o que está previsto aqui, no substitutivo que vai ser apresentado por Vossa Excelência, e eu acho que as justiças militares são merecedoras do que está previsto aqui. Muito obrigado. Queremos agradecer ao senhor Marco Antônio Badaró Bianchini pela sua explanação. Queria informar aos presentes, debatedores e aqueles que participam da audiência, que essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara, ao vivo, pela internet, e também está sendo gravada essa audiência para que possa ser depois transmitida dentro da grade de programação da TV Câmara. Bom, então agora pela ordem aqui, eu queria, antes de passar aqui a palavra aos demais debatedores, dar oportunidade ao subtenente Gonzaga, que também terá que sair para um outro evento, para outra agenda. Eu entendo, eu sei o que é isto, de você segurar um deputado 2, 3 horas aqui na Câmara é difícil. Aqui é difícil porque tem uma agenda realmente bastante recheada, né? Então vamos dar a palavra ao subtenente Gonzaga.
Senhor presidente, deputado Ronaldo Fonseca, ilustres convidados, presidentes de tribunais, todos que compõem a mesa, a audiência já foi marcada para essa data, porque o deputado Ronaldo Fonseca, daqui de Brasília, então ele falou assim, não, eu fico lá e resolvo isso. Na verdade, nós temos uma agenda aqui com o governo do Estado de Brasília para discutir questões ligadas à segurança pública. A Câmara, nós vivemos hoje uma realidade, né, de certa forma, a Câmara protagoniza uma realidade em que é questionada e criticada por 100% da população brasileira, que é uma sensação, né, de impunidade, uma sensação de uma degradação dos valores morais, institucionais, enfim. E, ao discutir esse projeto 2014, que está sob a relatoria do deputado Ronaldo Fonseca, me vem à mente a ideia de que, se nós estamos a criticar corretamente essa realidade da impunidade brasileira, e que tem uma série de motivos e razões e fatores, nós precisamos de olhar para a realidade das instituições, e no caso específico das instituições militares e policiais militares, com essa mesma preocupação de que o que nós e de como nós enxergamos a responsabilidade dessa justiça militar na mesma direção da necessidade de termos uma capacidade de ser célere, de aplicar a legislação, de punir corretamente e de não setar corretamente. E é nesse sentido que eu quero aqui comungar com a manifestação já colocada pelo coronel Bianchini, mas com o espírito, se é que podemos falar em espírito de lei, né, com o que se propõe nesse projeto, que é, de alguma forma, fortalecer e dar condições efetivas para a Justiça Militar atuar, para que possamos realmente preservar a capacidade e essa identidade, tanto das polícias militares, do Corpo de Bombeiros e das Forças Armadas, como instituições que se respeitem e se fazem respeitar. Eu sou policial militar. Passei boa parte da minha vida de policial militar, não na rua, enfrentando o crime, mas fazendo política de classe. E sei a angústia que é da maioria dos policiais militares, especialmente dos praças, a angústia de enfrentar a justiça militar, mas a minha compreensão é que a angústia está muito mais vinculada à legislação que se aplica do que ao caráter dos julgadores. Porque não há como você fazer justiça se você tem uma lei injusta. Então, você vai aplicar a lei corretamente, você vai fazer justiça porque a lei é injusta. E o inverso também é verdadeiro. Portanto, por que eu estou dizendo isso? Porque há um clamor grande de boa parte do segmento que, enquanto entidade representativa, eu represento, pela inaplicabilidade, inclusive, de afastar a aplicação do Código Penal Militar aos militares, de ser julgado pela justiça comum, de, inclusive, desmilitarizar as polícias militares. Há um sentimento forte nesse sentido, e que se coloca aqui nessa casa, inclusive, com o PEX, que está aqui, inclusive, na CCJ, que nós temos que enfrentar. Né? Proposta de desmilitarização. Por quê? Porque entende que a legislação militar é uma legislação muito pesada, é uma legislação muito injusta e que vai de encontro ao risco de vida que cada cidadão, cada policial militar enfrenta e que, portanto, teríamos de desmilitarizar para garantirmos cidadania. Eu penso diferente. Eu penso que é possível nós sermos cidadãos e
militares. Eu acho que a experiência de Minas Gerais, e eu tenho trazido sempre esta referência, que foi capaz de fazer a atualização da legislação disciplinar e que é a minha compreensão de quem brigou para mudar a legislação disciplinar, a minha compreensão é de que a nossa disciplina se fortaleceu, porque ela se fortaleceu dentro dos princípios da hierarquia e da disciplina, mas também levando e impondo um respeito que não é um respeito que subjuga ninguém. Não é um respeito que domina e que humilha. Está garantido o princípio da hierarquia e da disciplina na nossa Polícia Militar de Minas Gerais, com um código que estabeleceu outros parâmetros para julgar e outras penas a ser aplicadas, como, por exemplo, não ter mais a pena de prisão disciplinar para as faltas disciplinares. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou concordando aqui com o entendimento do fortalecimento da justiça militar. E esse projeto, que, na verdade, ele tornou-se urgente, e nós temos clareza que nós teremos que aprovar um requerimento de urgência para a sua votação em plenário, porque é um projeto que busca abrigar os integrantes das Forças Armadas, que cada dia mais estão sendo colocados na atividade de segurança pública, principalmente nas operações de fronteira, como já foi colocado na Copa, já foi colocado no Rio +20, e que vai ser colocado agora nas Olimpíadas. Então, estão colocando, por força de uma demanda de segurança pública, estão sendo colocados na atividade de segurança pública sem o abrigo da lei para exercer essa atividade. Portanto, a minha compreensão da urgência desse projeto, entendemos que, ainda que haja espaço, e enquanto não for aprovado, há espaço para melhorar, né, deputado? E que nós possamos continuar discutindo a redação e adequação do texto, mas, enquanto princípio, nós estamos concordando, e há sempre e há uma necessidade de nós discutirmos o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Então, eu aproveito aqui para dizer que, no âmbito da Comissão de Relações Exteriores, onde eu sou membro, foi aprovado há 15 dias a criação de uma subcomissão para estudar e propor alteração do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. Existe um grupo de trabalho que, na legislatura passada, atuou aqui. Houve um trabalho do Superior Tribunal de Justiça Militar, que eu conheci o trabalho a partir da ministra Elizabeth, que apontou uma atualização, na minha interpretação, apontou a necessidade de uma atualização constitucional do Código, mas que nós entendemos que a atualização constitucional ainda é pouco para a realidade que nós vivemos hoje, para o que se impõe aos militares de um modo geral e aos policiais militares em particular, que têm uma atividade um pouco diferenciada, mas, enfim, o que está claro é que nós precisamos de atualizar, ainda que seja no limite da atualização constitucional. Então, eu sei que não é um trabalho fácil, um trabalho difícil, mas nós estamos dispostos a contribuir hoje no âmbito da CREDEM. Estarei fazendo parte da comissão e não sei qual a função que eu vou exercer nessa subcomissão, mas, se me permitir, eu vou ser o relator, se me permitir ainda, né, Ronaldo? Tem isso, né? Mas o certo é que, independente da função, eu estarei na comissão para tentar fazer esse trabalho de articular esse debate. Né? Não estou indo para a comissão porque eu acho que eu tenho a solução, até porque não tem mesmo. Mas é porque acho que é a responsabilidade nossa articular esse debate, articular a construção de um texto que contempla, de um lado, a cidadania dos militares, a cidadania dos policiais militares, dos militares das Forças Armadas, que contempla a necessidade de termos um controle interno rígido e que não seja humilhante. Eu sou daqueles que acham que uma força que tem a delegação do Estado para matar, que tem a delegação do Estado para o uso da arma, que tem a delegação do Estado que é a força armada do Estado, não pode prescindir, de fato, de instrumento de controle interno rígido. Mas eles não precisam e não podem ser de dominação e humilhante. Então, é mais ou menos nessa expectativa e com essa percepção que nós vamos trabalhar nessa subcomissão para contribuir com um texto para a atualização do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar. E
Se Deus quiser, vamos trabalhar e teremos muitas audiências públicas, muitas reuniões para a gente discutir, porque nesse grupo aqui já tem divergência. Imagina a hora que ampliar com todos os segmentos, não é isso? Muito obrigado. Eu vou permanecer até 4 e pouquinho, para a gente cumprir a nossa agenda também. E, se der tempo, a gente volta. Se o debate aqui continuar. Muito obrigado. Obrigado, subtenente Gonzaga. Vossa Excelência, que tem atuado aqui nesta casa de forma muito competente, muito presente, especialmente nesses temas voltados para a segurança pública do Brasil. Eu quero registrar a presença também das seguintes autoridades: senhor Francisco Joselli Parente Camelo, tenente brigadeiro ministro do Superior Tribunal Militar. Está a presença também do senhor Fábio Duarte Fernandes, vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos a essa cerimônia, essa audiência. É sempre um prazer receber autoridades aqui. Vamos dar sequência. Vamos ouvir agora a fala do senhor Cleonilson Nicásio Silva, ministro do Superior Tribunal Militar. Vossa Excelência tem um tempo regimental de 10 minutos, com a tolerância de mais 5 minutos. Muito obrigado, senhor deputado Ronaldo Fonseca, relator do projeto de lei número 2014-2003, nesta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, senhores parlamentares presentes, senhores componentes da mesa, senhoras, senhores. Eu vou procurar fazer um apanhado bastante sucinto, mas extenso no tempo em que ele ocorreu, para que nós possamos nos situar melhor na discussão. Eu inicio lembrando que o artigo 124 da Carta Magna, quando definiu a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes militares, ele remeteu à legislação ordinária a definição desse tipo de delito. Atualmente, o Código Penal Militar, que é de 1969, daí a necessidade da sua atualização, descreve no seu artigo 9º os crimes considerados militares. E é este artigo e o seu parágrafo único que nós estamos tratando nesse momento. Esse artigo manteve-se com sua redação original até o ano de 1996, quando a Lei 9299 inseriu o parágrafo único nos seguintes termos: os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da Justiça Comum. A inserção desse parágrafo, na realidade, é de conhecimento de todos os presentes, porque é em cima dele que nós estamos discutindo. Constituiu, na realidade, naquele momento, a resposta do Congresso Nacional a acontecimentos com possível envolvimento de policiais militares em eventos como o Carandiru, a Candelária e o Vigário-Geral e outros que aconteceram no Rio de Janeiro. Essa alteração legislativa, ela, conforme entendeu o ministro Moreira Alves do Supremo Tribunal Federal, e aí corroboro aquilo que conversávamos no gabinete do deputado, ao declarar em caráter de exceção que todos os crimes de que trata o artigo 9º do CPM, quando dolosos contra a vida e praticados contra civil são de competência da Justiça Comum, os teve implicitamente como excluídos do rol dos crimes considerados militares, que nós conversávamos anteriormente. Muito embora o escopo da Lei 9299 tivesse sido de suprimir a competência da Justiça Militar dos Estados para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida perpetrados por policiais militares contra civis, sua redação, ao não limitar seu campo de atuação à Justiça Castrense Estadual, alcançou as Forças Armadas, gerando uma insegurança jurídica no emprego de tropas federais. Buscando uma solução, o então senador Arlindo Porto apresentou ao Congresso projeto de lei visando restabelecer a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida de civil perpetrado nas condições estabelecidas no caput do artigo 9º, ou seja, nas condições de crime militar.
O projeto aprovado no Senado Federal e em discussão hoje nesta Casa alterava o parágrafo único do artigo 9º para nos seguintes termos. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios contra civil, serão de competência do Tribunal do Júri. Esse projeto encontra-se hoje nesta Casa e nesta comissão, e é ele exatamente que nós estamos discutindo neste momento. Após a chegada a essa Casa desse projeto, aprovado no Senado, surgiu a Lei 12.432, em 2011, que alterou novamente o parágrafo único. E qual a redação que hoje existe no parágrafo único do artigo 9º? Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da Justiça Comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do artigo 303 da Lei 7565 de 86, que é o Código Brasileiro de Aeronáutica. O que se extrai dessa redação? Que o legislador restabeleceu a competência da Justiça Militar, no caso da União apenas, para processar e julgar crimes dolosos contra a vida cometidos contra civil, desde que praticados no contexto da defesa aérea brasileira, os quais voltaram a ser considerados crimes militares. E a Justiça Militar entende, senhores e senhoras, que a semelhança daquela insegurança jurídica que cercava o emprego do sistema de defesa aeroespacial brasileiro, antes da edição da Lei 12.432, em 2011, a atual legislação não assegura a necessária prestação jurisdicional do ramo especializado do Poder Judiciário, que é a Justiça Militar da União, para o processamento e julgamento dos crimes militares cometidos no contexto de ação militar das Forças Armadas, em defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da ordem, em operações de paz ou no cumprimento de suas atribuições subsidiárias. Pessoalmente, eu creio ser esse o sentimento que perpassa todos os setores, direta e indiretamente comprometidos com o emprego de nossas Forças Armadas nos termos previstos na Carta Constitucional. Estou certo de que esse mesmo sentimento teve o deputado Ronaldo Fonseca quando apresentou o substitutivo ao PL de 2014, alterando aquela proposta que chegou do Senado Federal. Em relatório apresentado à Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania desta Câmara, o deputado Ronaldo Fonseca explicitou as atribuições das Forças Armadas atualmente previstas em legislações esparsas, como a Lei Complementar 97 de 1999, o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código Eleitoral, assegurando, em seu substitutivo, à Justiça Militar da União, a competência para processar e julgar os delitos militares cometidos no contexto de ações desenvolvidas pelas Forças Armadas, no cumprimento das destinações previstas no 142 da Constituição, em missões de paz, em atribuições subsidiárias, entre elas requisições da Justiça Eleitoral. A redação proposta pelo deputado tem o mérito de conferir a justa proteção jurisdicional da Justiça Militar da União às Forças Armadas, restaurando a desejada segurança jurídica à atuação dos cidadãos fardados responsáveis por assegurar, em final instância, a nossa liberdade. Igualmente, mantém a supressão da competência da Justiça Militar Estadual para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por policial militar contra civil, que foi o foco inicial da introdução deste parágrafo único ao artigo 9º, em 96. Agora, em 25 de novembro do ano passado, o relatório foi restituído ao eminente deputado Ronaldo Fonseca, que, ao requerer a realização desta audiência, oportunizou a todas as entidades e órgãos interessados na matéria
a possibilidade de contribuir com sugestões para a redação final a ser submetida ao plenário desta Câmara. Aproveitando essa janela de oportunidade aberta com a devolução do relatório, a Justiça Militar da União, em colaboração com as Forças Armadas, desenvolveu análises e estudos sobre o substitutivo ao projeto de lei número 2014-2003, os quais concluíram pela inserção de sugestões pontuais, que nós já discutimos, como forma de melhor adequá-lo às demandas atuais e também àquelas que poderão surgir por ocasião dos Jogos Olímpicos Rio 2016. As modificações sugeridas pela Justiça Militar e Forças Armadas concentram-se nos seguintes pontos. No inciso 2 do parágrafo 1º, inclui-se no texto a expressão dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios contra civil, tornando explícita a supressão da competência da Justiça Militar dos Estados para processarem e julgarem os delitos dolosos contra a vida cometidos por policiais militares contra civis. Em consequência, a resposta dada à sociedade em 96 pelo Congresso Nacional persiste contemplada no substitutivo. No caput do parágrafo 2º, propõe-se a inclusão das expressões, além das hipóteses previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, e também a expressão, os crimes militares, mesmo que dolosos contra a vida, cometidos. E a redação, no que diz respeito às Forças Armadas, resta da seguinte forma. Além das hipóteses previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput deste artigo, serão da competência da Justiça Militar da União os crimes militares, mesmo que dolosos contra a vida, cometidos no contexto desenvolvido pelo deputado Ronaldo Fonseca em seu substitutivo e sobre os quais são pequenas as alterações que nós propusemos. E, por fim, nós sugerimos a supressão do artigo 3º do substitutivo, o qual atribui ao juiz auditor da Justiça Militar a competência para requisitar a instauração de inquérito policial militar, uma vez que o Código de Processo Penal Militar é regido pelo sistema acusatório, no qual vigora o princípio da inércia do magistrado. Senhoras e senhores, a devolução do relatório do projeto de lei 2014-2003 ao deputado Ronaldo Fonseca abriu uma inesperada janela de oportunidades, e isso eu explico. As Forças Armadas, elas vêm sendo rotineiramente empregadas com indiscutível êxito na segurança de grandes eventos, como exemplos recentes, temos a Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, agora em 2014. O resultado não foi bom, mas a segurança funcionou. Em memorável campanha, da qual todos nós nos lembramos nesse momento, o Brasil foi escolhido para sediar os Jogos Olímpicos de Verão. Anos de trabalho e vultosos investimentos prepararam a cidade do Rio de Janeiro para sediar a Olimpíada Rio 2016. Neste momento, apenas 50 dias nos separam da solenidade de abertura do maior evento esportivo do planeta, o que demanda, mais uma vez, o engajamento e efetividade das tropas federais em cenários que reclamam exacerbação de segurança, em função de um momento histórico e social que não exclui o Brasil do risco potencial de violência e de extremismo. Constituindo parcela importante do contingente responsável pela segurança dos Jogos, cerca de 38 mil militares estarão lá engajados. Forças federais de terra, mar e ar equiparam-se e treinaram para fazer frente a qualquer ameaça, sejam elas de origem individual ou coletiva, química, biológica, radiológica ou nuclear, marítima, terrestre ou aérea. Não obstante todo esse esforço despendido, as forças federais designadas para atuar na segurança dos Jogos Rio 2016 deparam-se com uma legislação penal militar geradora
de clara insegurança jurídica, decorrente dos aspectos que nós analisamos anteriormente. Creio firmemente que a presente audiência pública constitui evento indispensável à conformação de uma solução apontada pelo deputado Ronaldo Fonseca em seu substitutivo. Encerrando, quero mais uma vez parabenizar o deputado Ronaldo Fonseca pela iniciativa e desejar-lhe continuado sucesso nos trabalhos que desenvolve nesta casa como digno representante do povo do Distrito Federal. Muito obrigado. Agradeço, ministro Celso Cleonilson Nicásio Silva, por sua manifestação. Queremos dar a palavra agora ao senhor Fernando Galvão da Rocha, presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos, especialmente aos membros da mesa. Eu agradeço a oportunidade de fazer alguma breve contribuição a esse debate que é bastante importante. E queria, talvez, iniciar dizendo que eu sou da Justiça Militar, mas sou representante, ocupo uma vaga que é destinada ao Ministério Público. Eu fui promotor de Justiça de Direitos Humanos, até presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. E, nesse momento aqui, gostaria de encaminhar a aprovação no mérito do projeto, falando em nome dos meus pares, ou seja, da Justiça Militar Estadual, mas, apesar de agradecer todos os elogios feitos em homenagem à Justiça Militar, à importância que ela evidentemente tem, me parece que o projeto fortalece, no que diz respeito aos crimes estaduais, o sistema de defesa social. Não se fortalece a justiça, eu acho que o debate não é esse, fortalecer uma justiça ou enfraquecer outra. A questão, me parece, que é de produzir efeitos positivos para o sistema de defesa social, que tem uma importante engrenagem no funcionamento adequado e eficiente da Justiça Militar. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a proposta encaminhada pela Justiça Militar da União. Aqui eu manifesto uma adesão. Parece que a Justiça Militar dos Estados entende pela adequação de mérito dessa proposta. Talvez seja um preciosismo, mas me parece que seria mais adequado, no que diz respeito à forma, não tratar de competência no Código Penal. Essa é uma questão reservada ao Código de Processo Penal, e ele regulamenta apenas o que está na Constituição. Quer dizer, a competência da Justiça Militar da União e dos Estados é definida na Constituição, e o Código Penal Militar poderia, me parece, data vênia, ter uma previsão invertida nos parágrafos, para que nós pudéssemos falar primeiro da Justiça Militar da União, que me parece que é a regra. Então, falaríamos da Justiça Militar da União e dizendo que são crimes militares. Ao afirmar que são crimes militares, o encaminhamento é o da Justiça Militar, porque só é competente para julgar crimes militares a Justiça Militar da União. E quando nós tivermos, então, que fazer a exceção, que me parece deveria ficar por fim, poderíamos dizer: não são militares os crimes dolosos contra a vida cometidos por militares dos Estados. E aí nós não estamos falando de competência, porque o Código não é o lugar adequado para falar da competência. O Código Penal, sim, o Código de Processo Penal comum, o Código de Processo Penal Militar. E aí temos que fazer a mesma inversão na proposta do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar, ou seja, falar primeiro da União, das Forças Armadas, e depois falar da Justiça dos Estados, o que seria apenas uma pequena adequação de referências. Mas no que diz respeito ao mérito, e eu já adiantei uma posição, me parece que é muito importante dizer que o projeto não é um projeto em favor de uma determinada justiça, mas em favor do fortalecimento do sistema de defesa social, que é impactado
por essa demora na resposta, pela dificuldade, muitas vezes causada pela insegurança jurídica, que eu queria fazer alguma pontuação com relação a essas dificuldades, essas questões, que a nossa legislação acaba introduzindo e que o projeto venha resolver. Bem, o primeiro aspecto que eu queria mencionar diz respeito à possibilidade de que nós tenhamos uma resposta de Estado mais rápida, o que atende às expectativas sociais de solução para as, digamos, condutas que, em tese, seriam criminosas e com a qualificação do crime militar. Quando nós fazemos uma comparação em relação à realidade da Justiça Federal e da Justiça Militar da União, da Justiça Estadual e da Justiça Militar dos Estados, nós vamos perceber, com base nos documentos produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, e eu me refiro especificamente ao Justiça em Números, que, no âmbito federal, a taxa de congestionamento da Justiça Militar da União é de 50%. A taxa de congestionamento da Justiça Federal é de 70%. Isso significa que, na relação quantidade de processos, resultados de julgamentos, que vão, então, ficar no acervo para o ano que vem, não é? No ano que vem, a cada 100 processos na Justiça Federal, 70 ficam para o ano que vem. Essa é a realidade no âmbito federal. No âmbito estadual, o Conselho Nacional de Justiça diz o seguinte: a taxa de congestionamento da Justiça Militar Estadual é 33%, enquanto que a taxa de congestionamento da Justiça Estadual é 74%. Então, de cada 100 processos, a Justiça Estadual comum deixa no acervo para o ano que vem 74. Então, quando nós ampliamos a competência da Justiça Militar, nós promovemos uma redistribuição da carga de serviço que permitiria que aos órgãos do judiciário dessem uma resposta melhor, porque tem uma estrutura já montada e uma taxa de congestionamento que seria mais favorável à resolução com celeridade dessas questões que são importantes. No que diz respeito ao mérito, eu ainda gostaria de mencionar a dificuldade que é muito importante nas questões levadas a conhecimento da justiça comum, em que, no mesmo contexto de ação, um agente do Estado, do Sistema de Defesa Social, é acusado, processado, condenado por crimes em justiças distintas. E se eu tenho uma mesma operação, uma mesma intervenção, eu tenho, em primeiro grau e em segundo grau, 2 órgãos jurisdicionais diversos se esforçando para entender o todo a partir de parte. Eu fraciono o contexto e digo, uma parte é da Justiça Comum, outra parte é da Justiça Militar, e para me restringir ao âmbito da Justiça Estadual, eu cito o exemplo do militar estadual, que recebe dinheiro para, digamos, não fazer adequadamente uma fiscalização ambiental ou procedimentos que são relacionados a uma intervenção da Polícia Militar em contexto de interesse ambiental, e nós teríamos um crime ambiental julgado pela Justiça Comum e um crime de corrupção julgado pela Justiça Militar, e cada um desses ramos do Poder Judiciário tem que interpretar o todo a partir de conhecimento de parte. Isso me parece que é uma limitação no aspecto material, para a compreensão do crime, da dimensão da gravidade do crime, e essa dificuldade se projeta para a área da execução penal. Então, agora temos 2 condenações. Uma condenação na Justiça Comum Estadual, uma condenação na Justiça Militar Estadual, penas privativas de liberdade aplicadas por juízes diferentes, e temos que fazer a unificação das penas. Bem, mas a lei de execução penal não trata de unificação de penas, que são
impostas por justiças diferentes. Vamos fazer essa unificação aonde? Em qual das duas justiças? E percebam que tudo isso tem repercussão em uma série de direitos que os militares têm nesse contexto. Então, quando pensamos em progressão de regime, nós temos que fazer o cálculo do cesto da pena com base no somatório das penas aplicadas. Eu não posso aplicar digamos, um requisito em relação a uma pena, cumpre, progride o regime, agora começa a cumprir a outra pena, voltando então ao início. E imaginem penas em regime fechado. Então eu vou ao regime semiaberto, volto ao regime fechado. É preciso fazer a unificação das penas. Isso também tem repercussão quando nós temos a dificuldade de conceder o benefício do livramento condicional. O livramento condicional também tem requisitos mínimos de cumprimento, e esse requisito tem que ser apurado em relação ao somatório de penas, nunca em relação à pena para uma justiça e depois em relação à pena da outra justiça. Temos essa dificuldade. Bem, eu já percebi que meu tempo esgotou, eu tentei mostrar algumas dificuldades que serão corrigidas quando houver a concentração de análise em um ramo do Poder Judiciário apenas, que vai poder, então, examinar o contexto fático como um todo e dar a resposta de Estado, a resposta única de Estado, àquele contexto que, às vezes, é complexo e caracteriza 2 ou mais crimes. Mas é importante perceber que a atuação da Justiça Militar cumpre 2 funções fundamentais. A primeira delas, e vejam, isso não quer dizer que há um tratamento mais rigoroso ou menos rigoroso, porque justiça deve ser justa, não deve fazer covardia ou ser leniente com ninguém. A ideia não pode ser essa. Mas, se nós temos um órgão do Poder Judiciário, um ramo do Poder Judiciário, que examina os desvios de conduta dos agentes públicos que integram as forças militares, nós temos tutela do cidadão, que tem direito a receber um serviço público de qualidade, seja prestado por um militar das Forças Armadas ou por um militar das instituições estaduais. E, por outro lado, nós temos uma característica muito importante, que talvez seja dos únicos países do mundo em que isso acontece. A Justiça Militar é ramo do Poder Judiciário. E com esse comprometimento com a Constituição e com as leis, ela cumpre uma segunda função muito importante, que é a da garantia dos direitos fundamentais do acusado, cidadão, militar, que no processo judicial tem lá seu direito à ampla defesa, ao contraditório, aos recursos que o processo judicial oferece. E a Justiça Militar, como ramo do Poder Judiciário, guarda toda a independência que é inerente ao Poder Judiciário, toda a garantia de imparcialidade que, digamos, é necessária para que ela preste o serviço que a sociedade espera. Com a ampliação de competência que nós temos nesse projeto, nós vamos resolver muitos problemas de segurança jurídica e me parece que produzir melhores efeitos no sistema de defesa social e, efetivamente, na atuação das Forças Armadas como forças da União. Muito obrigado pela oportunidade, deputado Ronaldo Fonseca. Obrigado. Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, senhor Fernando Galvão. Vamos ouvir agora, temos a fala agora do senhor Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Primeiramente, agradecer o convite, deputado Ronaldo Fonseca. É um prazer estar aqui discutindo essa questão, uma questão importante para a Justiça Militar. Na verdade, como mencionou o próprio presidente do Tribunal de Justiça de Minas, é um projeto importante para a sociedade. Eu, como de origem nipônica, sempre preciso de dados, né? Nós estamos falando aqui da Justiça Militar, dos números, que ela é muito mais célere e efetiva, né? Eu programei a minha exposição, mas eu vou, em razão do tempo, vamos direto
ao assunto, se funcionar, né? Eu sempre, quando se fala em justiça militar, eu sempre entendo que é necessário estabelecer qual a razão da justiça militar. Clemenceau deu uma definição espetacular. Ele diz assim como há uma sociedade civil fundada na liberdade, há uma sociedade militar fundada sobre a obediência. E o juiz da liberdade não pode ser o juiz da obediência. Essa é uma definição clássica da necessidade de uma diferenciação. Por quê? Porque a justiça militar, ela trabalha com uma categoria especial de funcionário público, que tem, dentre outras obrigações, o dever ou o compromisso de sangue, que é oferecer a própria vida para a sociedade. Daí a necessidade de uma justiça que tenha, na verdade, uma sensibilidade, e aí nós comungamos com o mesmo entendimento dos demais expositores, uma sensibilidade para essa função. Basta ver, eu sou oriundo do Ministério Público, e a única legislação que faz uma recomendação especial ao órgão do Ministério Público é justamente o Código Penal de Processo Penal Militar, que menciona que o promotor militar tem que ter uma atenção especial, né, ao quê? Aos princípios da hierarquia e disciplina que regem a carreira das armas. Ora, havendo essa jurisdição militar, e aí não vou aqui cansar os senhores com outras manifestações, essa é muito importante, do ministro Moreira Alves, que diz que sempre haverá uma justiça militar, pois o juiz singular, por mais competente que seja, não pode conhecer das idiosincrasias da carreira das armas, não estando, pois, em condições de ponderar a influência de determinados lícitos na hierarquia e disciplina. E aqui, eu sempre, para adiantar a minha fala, eu sempre menciono o seguinte, e aí já vamos entrar na necessidade de uma atualização. O Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, em comparação com o Código Penal Comum, sempre foi muito mais atualizado. Eu sempre menciono isso, eu me formei em 85, e houve em 84 a mudança da parte geral. Sendo que o Código Penal Militar, à época, já dava aos militares o sistema vicariante, que é o sistema que somente passou a ser disponibilizado para os civis em 84. O sistema vicariante, todos aqui sabem, mas tendo visto que está sendo transmitido, é o sistema em que ao fronteiriço, aquele que está, ao fronteiriço é dado ou a aplicação da pena ou a aplicação da medida de segurança. Aos militares já era possível, porque no Código Penal Militar já era facultado esse emprego. Isso só veio a acontecer em 84, porque até então vigorava o sistema do duplo binário, que era pena e medida de segurança. Outra, se a gente continuarmos comparando, e aí sim, a definição de culpa do Código Penal Militar é muito mais precisa e muito mais técnica que a do Código Penal Comum, sendo que essa parte foi mantida na mudança de 84. Vejam só, outro exemplo, o crime de furto, de uso, que ainda não existe no Código Penal Comum, e é feito pela jurisprudência, já existe no Código Penal Militar. São exemplos de que, na verdade, quando se fala do Código Penal Militar, da eventual desatualização, se bate nessa mesma sistemática. Ocorre que um código muito mais moderno, que até a legislação penal aplicada aos civis, deixou de ser atualizada. E aí que nós chegamos aqui ao projeto de lei do deputado, que o deputado Ronaldo está sendo o relator.
Bom, antes de chegar a isso, vamos aos números também, né? Eu passo os números aqui do meu Tribunal de São Paulo. As apelações criminais, não é? Quando se levanta a pecha de protetiva, corporativismo ao contrário, não é o que se vê. 78,1% são condenatórias. As reintegrações, as ações que visam reintegrar os PMs, 80% não são reintegrados. As punições disciplinares, 60% delas são mantidas na Justiça Militar do Estado. Os principais crimes, 48% são contra a administração, não é? Sendo que desses crimes contra a administração, a maior parte é feita por concussão na Justiça Militar Estadual. E aqui, quando se fala em celeridade, não é? Uma das grandes virtudes ou as qualidades da Justiça Militar é a celeridade. Não é? Eu posso falar isso porque eu fui promotor na Justiça Comum por muito tempo. Eu fui promotor na Justiça Militar por 5 anos, mas eu tenho uma carreira no Ministério Público Criminal de 25 anos. O habeas corpus, isso são os dados do meu trabalho, é julgado em 23 dias. Mandado de segurança, 53. Agravos de instrumentos, 62. Nos processos de indignidade para o oficialato, em 63 dias. Perda de graduação, 69. CJ, onde se julgam os oficiais, não é? Para considerar ou não compatíveis com a carreira das armas, em 70 dias. Isso aqui corre a uma competência originária do próprio tribunal. Revisão criminal em 82 e apelações em 88 dias. Quer dizer, a apelação, quando entra no tribunal, em menos de 3 meses ela está julgada. Por isso, quando se fala em celeridade, é importante se mostrar os números, né? E aí, é coisa de números também. Qual efetivamente é o resultado de toda essa celeridade? E aí eu concordo com o meu colega, o doutor Fernando, quando não se trata de uma justiça mais dura ou menos dura, a justiça é uma só. Eu, como promotor de justiça, sempre busquei aplicar a lei, e a lei pode ser, sim, aí sim, a lei pode ser um pouco mais dura para os militares. Né? Mas depois dessas atualizações, e aí é necessária essa atualização, nós veremos que nem tanto. Agora a legislação militar é muito mais rigorosa ou mais rigorosa que a comum. Porque tem determinado, em razão da defasagem, da atualização, ela às vezes ficou até mais branda. Mas o que podemos ver é o seguinte, a efetividade da prestação jurisdicional dá nisso. A reincidência é de 1,4. Isto é, os militares que foram condenados pela justiça voltaram a reincidir 1,4, sendo que a condenação dos militares que estão na ativa em relação ao nosso contingente de 100 mil homens é 0,01%. A taxa de reincidência daqueles que foram expulsos da corporação, isto é, em razão do crime foram expulsos, é de 12%, isso é bem mais alta do que aqueles que permaneceram na corporação sob a regência do Código Penal, dos Códigos Penais. São os índices de... E aqui nós chegamos ao que talvez nos interesse mais. A dificuldade da atualização da legislação. Nós temos aqui o crime de abuso de autoridade, que ele é irmão gêmeo, que na verdade é um irmão siamês da lesão corporal. Sempre que há uma lesão, uma lesão corporal dolosa, necessariamente há um abuso de autoridade. E o que ocorre nessas situações é exatamente isso. São duas justiças trabalhando. A justiça militar pelas lesões corporais e a justiça comum pelo abuso de autoridade. E aí o que ocorre? Não digo 100%, mas normalmente, não é? A justiça comum, assoberbada de processos, também não se dedica tanto, obviamente tem mais crimes, não é? Acontecendo,
normalmente ou prescreve ou o policial é absolvido. Fuga de preso. Agora, nessa parte que eu gostaria de chamar a atenção, eu sei que meu tempo está acabando, mas vejam só, esse delito de constituição de milícia privada é um delito novo que entrou em 2012. E olha, é constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão, com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos nesse código. A maior parte da milícia é feita, muitas vezes, por policiais militares. E esse artigo não podemos aplicar. Sequer podemos aplicar esse artigo, que é um antigo, de quadrilha ou bando, que hoje tem o nome de associação criminosa. Vejam a dificuldade. E, normalmente, principalmente na PM, os crimes de corrupção sempre envolve, na verdade, uma organização criminosa dentro da própria PM. O que eu já vejo do meu tempo expirar é que eu tinha feito um quadro comparativo, mas o que eu vejo e peço ao deputado Ronaldo é necessário a atualização dos crimes militares, ou dos crimes, né, ou das condutas militares em que os militares possam responder perante a justiça militar. Tenho uma certa dificuldade de aceitar essa amplitude de legislação. Quando se fala legislação penal, há crimes, né, que talvez não interessariam à hierarquia e disciplina. Uma contravenção, às vezes praticada até num contexto, talvez não seria o caso. Por isso que eu entendo que, apesar, não é, da urgência, eu entendo que isso talvez merecesse uma reflexão, não é? E talvez cirurgicamente, porque o Código Penal Militar, não é, ele não é ruim, só que precisa de atualização. E essa atualização, eu acho que ela tem que ser feita cirurgicamente, para não, eu concordo até com, não impingir ao militar também uma outra legislação, uma vez que ele é submetido a 2 tipos de legislações. Por isso, essa minha reflexão, eu vejo que Vossa Excelência está recebendo várias sugestões, né? Eu gostaria, nosso tribunal, gostaria de participar, talvez o tribunal também do Rio Grande do Sul, participar dessa discussão, inclusive, né, tendo acesso a aos substitutivos ou às propostas, justamente para poder contribuir, não é, com a justiça militar e, na verdade, contribuir também para o legislativo, no final redundará num benefício para a nossa sociedade. É isso. Muito obrigado, senhor Silvio Hiroshi Oyama, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Ouçamos agora o senhor Marcelo Whitson Rabelo de Souza, subprocurador-geral de Justiça Militar, representando o Ministério Público Militar. Vossa Excelência tem um prazo mental de 10 minutos, acrescido de mais 5 minutos. Muito obrigado, boa tarde a todos. Inicialmente, queria cumprimentar o deputado Ronaldo Fonseca, certo, para quem eu aproveitaria aqui para cumprimentar todos os presentes à mesa, colegas do STM, do ministro Joseli, colegas do Ministério Público Militar, Coimbra, Ana Carolina, os procuradores Luciano Concésio, Coutinho, nosso vice-procurador-geral, Couto, os colegas aqui das Forças Armadas. Bom, em primeiro lugar, tinha aqui um roteirinho, né, por certa idade já não consegue mais confiar na memória, né? Primeiro, elogiar a proposição. Há muito que realmente o direito penal militar merece uma
melhor reflexão e alterações. O nosso Código Penal Militar, inclusive, que é um código de 69, tá? Ele está completamente defasado da realidade hoje de atuação das Forças Armadas, não só no Brasil, como no mundo. Se a gente for pegar, inclusive, doutrina estrangeira, a gente vai ver, hoje, no exterior, na Europa, não se fala mais em crime próprio ou impropriamente militar. O bem jurídico é a segurança da atividade militar, é a segurança do militar, que muitas vezes envolve o civil, engloba o civil. E, assim, uma série de situações que têm alterado a noção. Eu faço, então, inicialmente, agradecimento dessa evolução. Numa primeira análise, eu diria que o texto é bom, mas, como tudo aquilo que vem do ser humano, merece um pouco de aprimoramento. Certo? E louvo aqui o fato de estar ouvindo segmentos tão diversos. Os estaduais, Ministério Público, Judiciário e tal. Quero dizer que, quanto a eu quero primeiro deixar bem claro que, da minha parte, vou me manifestar apenas no que se refere à atuação das Forças Armadas. Certo? Quero deixar claro que, da nossa nota técnica apresentada, e a mesma que foi defendida no CNJ, ela não repercute na Justiça Militar Estadual, creio que até não poderia fazê-lo, por uma questão de ética, tá? Então, quero deixar isso bem claro. Eu sei que ali na outra sala houve até um certo ruído, que eu estaria contra a Justiça Militar no Código. Não, apenas questão de técnica, não é nada disso, apenas entendo que a própria Constituição já define e elenca a própria situação da Justiça Militar Estadual e, no caso, da Justiça Federal. Então, sobre esse aspecto, deixar bem claro, sempre fomos parceiros, sempre. Para a emenda 45, nós, do MPM, sempre defendemos a mesma atribuição. E, por nós, se fosse depender do MPM, hoje nós não estaríamos discutindo boa parte dessas questões, porque nós estaríamos com a Justiça Militar da União incluída naquela ampliação de competência da emenda 45, o que facilitaria demais uma discussão doutrinária, um debate legislativo, etc. Bom, vamos aqui tentar ser pragmáticos. Eu quero dizer e deixar bem claro que eu recebi o texto do STM somente agora há pouco na sala, certo? Até a coisa de 1 hora e pouco atrás, eu não tive, e ninguém do MPM teve. Eu posso falar, não pelo MPM, não sou procurador-geral mais, mas posso dizer, e faço o que a gente estava debatendo do assunto. Ninguém teve acesso a esse texto. Pois bem, isso não é um grande problema, porque, a gente lembra até quando eu estagiava, né, primeiro estagiava na Defensoria Pública, me lembro que o primeiro caso que eu peguei, audiência, né, era um caso muito simples, de uma reparação de danos, né? E o advogado adversário entrou com 5 preliminares de uma vez. E eu nunca esqueci o juiz, que foi um grande mentor da minha pessoa, dizer: doutor, esteja sempre preparado, né, para algumas unidades e tal. Mas eu quero dizer, de um modo geral, que o texto é bom. O texto atende a uma série de situações. Não vejo dificuldade de chegarmos a um acordo. E aqui eu quero deixar bem claro, estamos tratando de Justiça Militar da União. E eu falo e faço o texto, e tenho condições, eu diria, para a gente ampliar esse debate, porque a nossa nota técnica, ela não diverge muito do texto do STM, mas alguns pontos essenciais, mas a gente vem trabalhando isso há muito tempo. Muito tempo. Dentro do Ministério Público, a gente sabe as consequências. Quando tem a operação de garantia da lei da ordem no Complexo do Alemão, na Maré, na hora é lindo, é bonito, é foto com o governador, presidente da República, é uma maravilha. Meses depois começam a chegar os inquéritos, os processos, e nós temos situações verdadeiramente absurdas. Nós temos recentemente um caso envolvendo uma praça da Marinha, em que ele respondia a 3 inquéritos. Um IPM, um inquérito da Polícia Civil do Estado do Rio, certo? E um da Polícia Federal, que o MPF mandou abrir. Então, eu acho que é muito importante, aí eu louvo mais uma vez que você está fazendo, de trazer esse debate e tentar clarear isso numa legislação. Eu quero enfatizar nesse ponto porque há algumas questões aqui que precisam ser tratadas em termos de técnica legislativa. A proposta, como eu disse, do STM é boa, certo? Tive acesso a ela agora, mas ela consta algumas situações que, pelo menos, o que a gente tem ouvido falar por parte, debatido com os Forças Armadas, e inclusive com a Justiça Militar. Eu me lembro ainda, alguns meses atrás, de ter recebido a visita do presidente do STM,
que foi lá à Procuradoria falar da preocupação que ele estava tendo com alguns posicionamentos do Supremo, tirando desacato, etc., do que ocorreu no Complexo da Maré. Em face disso, em face dessa demanda crescente da Justiça Militar, das Forças Armadas, essa mudança de Forças Armadas, eu vi aqui o subtenente, o nosso deputado, subtenente Gonzaga, falar que somos todos cidadãos, e somos. Né? E é interessante que as Forças Armadas é uma grande evolução histórica. Se a gente for pegar o conceito de cidadania, ele surge com a nação em armas na França. É o soldado cidadão, para depois virar o cidadão soldado. Porque foi no alistamento, era o privilégio para quem se alistasse do exército francês ter o direito a voto e ser votado sem passar por qualquer critério de recurso financeiro, etc., como a gente tinha até um tempo atrás. O conceito de cidadania ele vem das Forças Armadas. Tá? E ela vem se transformando, se transformando, se transformando. E hoje o que nós temos é uma relação muito próxima de Forças Armadas com a sociedade civil em situações muito críticas de conflito, como o GLO, ou situações muito críticas do ponto de vista de atividade militar, e aqui eu faço menção, por exemplo, à questão amazônica. Né? Porque a legislação, apesar de tratar especificamente do dolo sobre a vida, é uma legislação para o Brasil todo, e não podemos, então, esquecer que nós temos nossos problemas em São Paulo e Rio, mas na hora que a gente tiver essa norma vai bater também lá no interior da Amazônia, no Pará. Sobre esse aspecto, e eu acredito que a gente possa evoluir para um artigo. A primeira coisa que eu menciono em relação à proposta do STM, eu vou me calcar nela porque eu acho que ela está boa. A gente pode evoluir em cima desse texto, que, como disse o Luiz Joselito, até é sucinto e claro. Tirar o NR depois da linha D do Código Eleitoral. Né? Depois do inciso 2, a linha D, NR. Porque quando coloca NR, está revogando tudo que vem depois, e aí, automaticamente, você está tirando o civil da Justiça Militar. É uma questão de técnica, mas você tira o civil, e pelo menos o que a gente tem visto e demandado é a necessidade de que o civil seja tratado, inclusive no crime doloso contra a vida. E existem 2 pontos que eu gostaria de enfatizar no projeto da proposta, né? Na proposta do STM. Ele faz uma omissão à linha D, o inciso 3º, a linha D do Código Penal Militar. Esse artigo ele é importantíssimo, porque a nossa proposta inciso 3º, os crimes previstos nesse código, e também no artigo 9º, né? Embora também seja com igual definição, linha D, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em razão de atividade militar, ou no desempenho do serviço. Se nós formos olhar o artigo 9º, inciso 3º, o Código Penal Militar fala em função militar. Função de natureza militar é algo que o Supremo Tribunal, STJ e outros vêm interpretando de forma muito restritiva. Eu levanto aqui até aquela situação. Um motorista militar, botar a figura do motorista, né? Um cabo, soldado militar de um comboio, certo? Chegar para um juiz leigo, um juiz federal, ministro do Supremo, que são leigos das atividades, e falar, ele exerce função militar? Muito provavelmente dirão que não. É um motorista. Raciocínio primeiro é esse, é um motorista. Mas se nós falarmos que ele está numa atividade militar, porque ele está conduzindo um veículo de um comboio, isso muda de figura e evita uma série de detalhes. E como nós estamos falando de crimes dolosos contra a vida, e estamos nos baseando na Lei Complementar 97, que fala do emprego das Forças Armadas, nós temos que falar em atividade militar. A Lei Complementar fala em atividade militar. Então, vamos nos abstrair da expressão função militar. Atividade militar é uma coisa, função militar é outra. Tá? Eu voltaria, também acrescentaria um parágrafo 1º, que aí nós temos que explicar o que é atividade militar. Né? Então, o inciso 3º vem, a linha D, diz que, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em razão de atividade. Ou seja, o civil que praticar um crime contra o militar em razão de atividade militar passa a ser crime militar. E acho que espancamos esse debate todo que tem no Supremo, no STJ, do que seria. Vem o parágrafo 1º e fala, considera-se atividade militar, essa proposta nossa, a atuação das Forças Armadas decorrente do cumprimento, e aqui copiamos muita coisa do seu parecer,
Considera-se atividade militar a atuação das Forças Armadas decorrente do cumprimento de atribuições que lhe forem estabelecidas pelo Presidente da República ou pelo Ministro de Estado da Defesa nas operações de garantia da lei e da ordem, nos casos previstos nos artigos 13, 5º, 16A, nos incisos 4º e 5º do artigo 17, inciso 3 e 17, das defesas, das atividades de defesa civil, a que se refere ao artigo 16 da Lei Complementar número 97, e no inciso 14 do artigo 23 da Lei 4.737, Código Eleitoral, e no contexto de ação militar realizada na forma do artigo 303 da Lei 7.565, Código Brasileiro da Aeronáutica, ou em qualquer outra ação que envolva a segurança da instituição militar ou demissão militar, ainda que não beligerante. Porque há uma confusão de conceitos aí. A gente vê, de vez em quando, o juiz falar, não, a tropa entrou no Morro do Alemão, mas isso não é atividade militar. É atividade policial. A patrulha está prendendo um traficante, a lei obriga que as Forças Armadas façam essa operação em área de fronteira. A patrulha está prendendo um traficante, mas isso não é atividade militar, isso é função militar. Não. Esse artigo deixa muito claro que será da competência da Justiça Militar em qualquer outra ação que envolva a segurança da instituição militar ou demissão militar, mesmo que não beligerante. E aí eu falo, essa questão também, que eu acho que é um outro ponto, e acho que a gente conseguindo chegar a um acordo nessas três situações, poderia aproveitar o texto do STM, que é um ponto que eu acho muito importante, que seria um parágrafo 3º, inciso 2, no nosso texto. Certo? Os crimes de que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida de civil e cometidos por militares, serão de competência da Justiça Militar da União. E aqui eu aprecio, certo, tudo que foi elencado pelo STM, mas, se me permitem, eu acrescentaria mais uma situação, que é, certo, no contexto de ação que envolva a segurança da instituição militar ou demissão militar, mesmo que não beligerante. Certo? Defesa da instituição militar. Tá? E nós podemos ter situações aqui, inclusive, por exemplo, tá? Uma operação de GLO no meio da Amazônia. Uma patrulha. Nós temos uma patrulha de fronteira, mas não é um quartel. Né? Ficam ali aqueles acampamentos, etc. Então, nós temos que também resguardar. Se alguém vier atacar no sentinela, se alguém vier atacar esse acampamento, tá? Então, e aqui, se adotando os conceitos mais modernos de atividade militar, de crime militar, a ação que envolva a segurança de instituição militar ou de missão militar, mesmo que não beligerante. Porque aí nós teríamos, sim, a proteção daquele comboio militar, certo? Que está saindo, certo, lá de Marechal Hermes para ir, certo, ao Complexo da Maré, ou no caso das Olimpíadas, para ir lá para a Vila Olímpica, ou depois ter que sair, certo, para o Maracanã, que é do lado oposto. Quando a gente fala em ação que envolva segurança da instituição militar ou demissão militar, nós estamos protegendo o bem jurídico militar, mesmo que esse militar no comboio sofra um ataque. Uma patrulha no meio da selva que venha a ser hostilizada por um traficante, tá? Ela está numa missão militar. E aí nós poderíamos ter a figura da justiça militar apreciando isso. E veja bem, isso não é só retórica, não é só uma briga corporativa. Eu quero, para analisar, dizer isso. A ação é uma briga, aumenta o trabalho, aumenta. Isso aqui aumenta o trabalho de todo mundo. Mas é bom trabalhar. A gente ganha muito bem para isso. Vamos lá, merecemos ganhar mais. Eu, pelo menos, quero deixar bem claro, já que está sendo gravado, eu acho que eu mereço ganhar muito mais, e meus colegas do MPM também. Certo? Mas não podemos negar que temos uma valorização por parte da sociedade, tá, num trabalho jurídico que a gente tem que exercitar. E eu falo isso porque eu disse que não é só retórica. Porque no momento que isso passa a ser um crime militar, ele é investigado pela Justiça Militar. Facilita a investigação, o controle. Aquilo que eu não quero ter feito na Justiça Militar, mas como vice-ministro não vou, dessa duplicidade de crime militar e crime comum, 2 inquéritos, etc., vamos racionalizar esse custo. Vamos até, quem sabe, depois evoluir, eu acredito que é bem possível fazermos isso, em termos de Justiça Militar da União, do ciclo único de investigação. Porque isso é algo que resolveria uma série de problemas na região de fronteira, onde nós temos que pensar nesse Brasil todo. Pensar na região de fronteira, onde se o militar prende ali um civil, prende ele por um crime comum, e como se resolve isso? Tá? Então, ele poderia fazer o flagrante e resolver. É nesse sentido. Acho que é factível a gente fazer um acordo. Agora, me baseio nas sugestões que eu dei, em demandas que me foram trazidas pela Justiça Militar da União, pelos militares,
e pelas situações que estão envolvendo vários processos judiciais que aí correm. Muito obrigado. Muito obrigado, subprocurador-geral de Justiça Militar, representando o Ministério Público Militar. Pena que eu, como deputado, não posso dizer que deveria ganhar mais, viu? Porque senão... Se eu falar que vou ganhar mais, eu vou perder muito voto, viu? Só uma brincadeira aqui para descontrair. Embora Vossas Excelências aqui precisam ganhar mais mesmo. Isso é verdade. Vamos ouvir agora também, com muita honra, o senhor Epaminondas Fulgêncio, Procurador de Justiça de Minas Gerais. Vossa Excelência tem um prazo regimental de 10 minutos, acrescido de mais 5. Fonseca, que preside os trabalhos, quero cumprimentar todos os colegas que compõem a mesa, cumprimentar os senhores deputados, os senhores militantes da Justiça Militar, os senhores e senhoras aqui presentes. Eu assumo, ou pretendo pelo menos assumir o compromisso do breve, para que eu possa me contextualizar exatamente naquilo que minha compreensão diz que é o papel que nós devemos estabelecer aqui agora. Não antes sem fazer uma reflexão provocada por Vossa Excelência, ministro deputado, que na hora da composição da mesa percebeu a presença maciça de nós mineiros aqui, né? E eu vim pensando nisso aqui também, e assim, nós de Minas Gerais, assim, sempre temos essa compreensão de que quando há uma convergência de ideias de mineiros, acho que a nação deve refletir um pouco sobre isso. Mais do que isso, sabe, eu pude compreender a presença aqui muito expressiva de integrantes ou ex-integrantes da instituição que orgulhosamente eu pertenço, né? Venho aqui falar em nome do Ministério Público de Minas Gerais e por essa oportunidade agradecer a Vossa Excelência de ter essa honraria de estar aqui falando em nome da minha instituição, estar aqui também ao lado e compreendendo que preside atualmente o Tribunal do meu Estado, o ex-promotor de Justiça, Fernando Galvão, que preside também o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um ex-promotor de Justiça, doutor Silvio, e acabo de ouvir também o integrante do Ministério Público Militar, o doutor Marcelo, o que é algo também que merece todas as nossas reflexões, até porque ao longo de tantos e tantos anos, e de uma forma especial, o Ministério Público tem sido protagonista de um momento especial da nossa nação. Há muitos anos, eu digo com algum orgulho que o Ministério Público, assim, nessa confusão, digamos assim, ele tem sido assim, o protagonista assim, da dignidade, da moralidade das coisas públicas. E, portanto, eu quero apenas dizer que olho a Justiça Militar, percebo a Justiça Militar com cuidado, e devo dizer que cuidado que eu tenho isso. Eu estou atuando perante a Justiça Militar, o Tribunal de Justiça do Estado Militar do meu Estado, ao longo dos últimos 17 anos. Eu deixei o cargo, eu tive também o especial privilégio de chefiar o Ministério Público de Minas Gerais por 2 vezes, 95 a 97, 97 a 99, em 1999, por opção, remoção voluntária, busquei a Justiça Militar e compreendo toda a importância da Justiça Militar. E nesta condição, falando em nome do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, eu quero imediatamente, com todas as ponderações de ordem técnica trazidas em especial pelos presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, encaminhar a posição do Ministério Público pela aprovação do projeto de lei, pela necessidade de adequação, tanto a emenda 45, quanto assim, a necessidade mesmo de uma atualização da Justiça Militar. Pontuando que acho, por isso que eu quero me contextualizar aqui, que eu encaminho no sentido de aprovação de um processo que é bom, mas não me retira a oportunidade de pontualmente examinar as questões que acho que não estamos no momento adequado. E tenho sugestões da maior importância, notadamente no que se refere à Justiça Militar dos Estados, que tem uma importância extraordinária, porque ela que, vou usar a expressão do doutor Fernando, ela que vai atuar em torno da defesa social. Nós não estamos aqui, jamais estivemos aqui, trabalhando com uma justiça militar, como diz o doutor Fernando, que seja mais severa, ou que seja mais severa, uma justiça que seja só adequada.
só adequada, ela não precisa ser mais do que isso, ser suficientemente adequada. E, nesse especial contexto, nós temos sugestões em convergência com a Justiça Militar Estadual, com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Algumas críticas que são feitas à Justiça Militar não procedem. Algumas por desconhecimento, outras porque as pessoas efetivamente assim podem incorrer em alguns equívocos de dizer que ela é protecionista, que ela é severa para a praça, que isso não procede. Há efetivamente há características que são próprias da vida de caserna, que, nas citações muito bem colocadas pelo doutor Silvio aqui, um juiz leigo não pode compreender. E nós não estamos aqui diante, assim, dentro do contexto colocado pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que tratou como, assim, questão de defesa social, eu trataria até o seguinte: é uma questão aguda, a relação polícia militar-cidadão. Nós vivemos, assim, uma situação muito complicada, muito aguda, e, costumo dizer, a partir do momento mais tenso que é a abordagem que o policial militar faz ao cidadão. É indispensável que tenhamos uma justiça militar que seja uma justiça militar adequada, modernizada, através de instrumentos legais. Portanto, eu tenho, assim, um compromisso que assumi com o presidente dos trabalhos. Eu quero, assim, reiterar a posição de absoluto apoio do Ministério Público do Estado de Minas Gerais à aprovação do projeto, reiterando cujas discussões em aspectos minudentes que nós não nos furtaremos de participar. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Marco Antônio Badaró Bianchini. Desculpe. Esse foi embora. Desculpe, o senhor Epaminondas Fulgêncio, procurador de Justiça de Minas Gerais. Muito obrigado pela sua manifestação. Os mineiros são sempre bem-vindos. E quem tem juízo observa muito as ações dos mineiros, viu? Vamos ouvir agora com muita honra o senhor Manuel Messias Bezerra, consultor jurídico da Associação de Cabos e Soldados do Ceará. É o último orador. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento a mesa, deputado Ronaldo Fonseca, pelo honroso convite que me foi feito, a dileta assistência. Tenho pouquíssima coisa a acrescentar diante de tantas palavras, tantas sábias palavras aqui proferidas. De fato, o projeto é interessante e tem completo apoio, porque pouquíssimas modificações ele é carente. Mas eu gostaria de ir um pouco mais além e dizer o seguinte: eu tenho uns 18 anos de atuação como advogado na Auditoria Militar Estadual do Ceará, e o que eu percebi, salvo aqui o equívoco, é que o projeto pouco diz para a Justiça Militar Estadual. Ela contempla, no meu sentir, a Justiça Militar Federal. Porque essa prática da competência dos crimes dolosos contra a vida já está afeta à Justiça Militar, para os policiais militares, estaduais e bombeiros militares. O Código, concordo com Vossa Excelência, doutor Silvio, o Código Penal Militar é mais moderno em alguns aspectos. O aspecto de ter trazido, por exemplo, o Instituto do vicariante, do sistema vicariante, em substituição ao sistema duplo binário, devemos, de fato, isso ao Código Penal Militar. No entanto, algumas questões merecem de imediata modificação no Código Penal Militar. Usando a expressão da ministra Elizabeth Guimarães, ela disse que o juiz que exige um contorcionismo jurídico dos juízes para aplicar o Código Penal Militar nas justiças estaduais militares. Porque há uma dificuldade imensa de não entendermos o que é o crime militar no artigo 9º. Há uma dificuldade imensa de se entender, porque ele é muito confuso. Temos alguns institutos ultrapassados no Código Penal Militar. O feminicídio que está ausente, o estupro que ainda é antes da lei de 2015, a questão dos crimes ambientais ausentes na Justiça Militar, a questão do processo penal militar, quando o silêncio pode ser interpretado em desfavor do réu e não a favor dele. Então, dessas questões, a mim me parece que merecem destaque, merecem atenção e merecem ser modificados com certa urgência. Também eu enxergo
aplicação de alguns institutos despenalizantes presentes na Lei 9.099, quando era próprio o artigo 90A, proíbe a aplicação desses institutos no direito penal militar. Não me parece isso uma das coisas mais simpáticas. É perfeitamente possível e nem por isso estaríamos aqui fazendo uma analogia à questão da não punição. Pelo contrário, eu acho que os números que o senhor que mostrou em São Paulo, eu achei muito interessante e eu acho que vem a calhar nessa linha de ação. A questão do não progressão do regime de pena é outra situação ultrapassada que, na minha opinião, na minha visão, ao meu sentir, ela é incompatível com a Constituição Federal, com o espírito libertário que a Constituição Federal de 88 nos trouxe. De todo modo, para ser bem breve, notem, senhores, a dificuldade que é de contemplar interesses dos policiais militares estaduais aos policiais do Exército, das Forças Armadas em si, que me parece, numa visão um tanto quanto rigorosa, que o Código Penal Militar ele peca pela isonomia porque trata desiguais de forma igual. Quando o bem jurídico tutelado na Justiça Militar seriam os valores da instituição militar, não podemos afirmar, no meu sentir, que os valores das instituições militares, Exército, Aeronáutica e Marinha, sejam os mesmos das corporações militares estaduais e bombeiros militares estaduais. Então, se tem essa diferença, não há de se aplicar na mesma medida, na mesma forma. Portanto, a minha contribuição é um passo a ser dado, mas me parece que há outros, com certa urgência, que já foram aqui colocados, esses meus pontos de vista que são muito simplórios, mas que acho que grita-se para que se adapte, para que se atualize o Código Penal Militar e alguns aspectos do Código Processual Penal Militar. Muito obrigado pela atenção de vocês, senhores. Muito obrigado, senhor Manuel Messias Bezerra, consultor jurídico da Associação de Cabos Soldados do Ceará. Bom, eu